Da série dos escritores malditos, Louis Ferdinand Céline é o mais odiado. Louis Ferdinand Céline é o mais odiado. Mas ele é odiado por uma vacilação dele, por uma questão de que eu estou sempre falando aqui de época. Eu vou ficar conhecido como o cara que passa pano para os escritores malditos, porque você tem que conhecer os escritores malditos. E Céline é um escritor maldito. Ele teve aquela vacilação dele, que ele, né, simpatizou com umas ideias que não tem nada a ver. Não sei se ele simpatizou, não sei como é que foi. Eu acho que ele deu uma pirada na guerra, né? O Céline é um dos escritores que piraram na guerra, assim como Salinger, não é? O Salinger pirou na guerra, o Kurt Vonnegut não chegou a pirar, mas ele chegou a ter a guerra ter um forte impacto sobre ele, a guerra teve um forte impacto sobre Louis Ferdinand Céline. E eu gosto desses escritores que foram para a guerra também. Lógico que teve gente que já foi lutar em guerra, como George Orwell, que ele não achava que aquilo fosse uma coisa, digamos, uma coisa ruim. Ele se voluntariou por aquilo por causa das ideologias dele, isso tudo. O Céline não, o Céline foi meio que por acaso, né? Foi meio que, né, por acaso e ficou mal por isso, começou, acho que, a delirar de uma certa forma, ficou com um barulho no ouvido, né? Andava mancando. Céline teve problemas sérios, mas assim, Viagem ao Fim da Noite, você tem que ler, cara. Tem que ler Viagem ao Fim da Noite. Você tem que ler também, sabe o quê? Morte a Crédito, são grandes livros. O Henry Miller diz que reescreveu o Trópico de Câncer depois de ler Viagem ao Fim da Noite. A análise dele, assim, ele está, enfim, não é bom dar spoiler, mas ele está, o que que eu estou fazendo aqui? O que que eu estou fazendo aqui? Céline é um escritor que destrói, assim, que é carne crua, entendeu? Céline é na veia, cara. Você tem que ler esses livros do Céline. De resto, é compreender que ele era um homem da época dele, era um homem limitado, não é como os outros aí de hoje em dia, mas ele tinha um talento incrível, assim, ele capturou, né, a sociedade, ele capturou com uma acidez, com um deboche, assim, a forma que ele escreve, como ele fala coloquialmente, aquilo são os pensamentos jorrando para o papel, e aquele ritmo dele com as reticências, o excesso de vírgula, mas aquilo dá um ritmo, não é? A linguagem coloquial. Céline é fantástico, não vá deixar de ler Céline por causa desses problemas, não é? Não vai deixar de ler Céline. Se bem que diferente do Nietzsche, né, que foi acusado de coisas que ele não fez, né? O Céline fez, mas você tem que entender também, né? Foi para a guerra, ficou doido, né? Meu avô ficou doido na guerra, né? Ficou traumatizado, ouvia bomba e saía correndo. Então, Céline é a mesma coisa, cara, mas tem que ler porque o livro é bom, porque a arte é boa, porque o homem vai passar, a arte vai continuar, como o Raul Seixas cantou. Os homens passam, as músicas ficam, já falei isso aqui. E tem que ler Céline, cara. Tem que ler Céline, tem que dar chance para o Céline, assim, tem que esquecer esses pecados dele e ler assim, saber como é que é. Céline foi revolucionário, né? Céline
influenciou grandes escritores malditos como Charles Bukowski, Henry Miller, né, John Fante, né? Tem que ler, Celine, é bom pra caceta mesmo, tem que ler, entendeu? Mesmo que você não concorde com ele, como você pode ouvir a música do Wagner e não concordar com ele, não é? Mas vale a pena ler, tem que ler, Celine, lê, Celine, lê, Celine. Eu fui comprar os livros do Celine na feira do livro e o livreiro começou a conversar comigo falando sobre Celine. É complicado porque sempre que eu introduzo Celine nas conversas eu recebo um fora, né, por causa das coisas que ele, das ideias com as quais ele fechou, mas Celine é demais, vale a pena ler. Você vai ver que esse livro, a essência desse livro, se você conseguir ultrapassar essa barreira, você vai ver que a essência desse livro, assim como de Morte a Crédito e de Guerra também, tem um dos castelos que eu não gostei muito, que eu achei que ele estava muito magoado, fica muito repetitivo, mas tem Norte também, que é interessante, mas esse aqui é brabo, tem que ler, Celine, tem que conhecer. Esquece a censura, deixa a censura para lá, tem que conhecer, tem que ler, tem que abrir a mente e saber o limite das coisas. Tem que saber o limite, mas não pode deixar de saborear uma leitura dessa por causa de uma outra coisa que não convém à literatura. Leia, Celine.